Masturbação é pecado? Vem comigo pela Bíblia, perguntas e respostas. É isso aí, meu querido professor Edson Reis. Muito bom, a pergunta de hoje é bem interessante, professor, olha só. Aliás, quem nos manda é um internauta anônimo, tá? E ele é da cidade de Cosmópolis, mas a pergunta é um tanto quanto muito comum para muitas pessoas. A pergunta é: masturbação é um pecado, professor? Será que a masturbação é pecado? Diz aí, professor, em nome de Jesus, a resposta a essa pergunta. Bom, vamos falar então de pecado, Mauro. Quando a gente fala em pecado, nós precisamos ter o conceito de Deus sobre o assunto. Não dá para a gente definir pecado como algumas pessoas religiosas definem hoje. A gente precisa entender o que Deus pensa acerca desse assunto. Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 17, está escrito: portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Logo, a Bíblia começa resumindo o pecado a tudo aquilo que nós fazemos diferente do certo que deveríamos fazer. Essa é uma das definições. A Bíblia ainda nos diz, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que a Bíblia ela começa dando uma conotação da universalidade do pecado. Todos os seres humanos estão debaixo dessa lei. O livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, está escrito: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. De modo que a Bíblia ela vai dando uma ideia que pecado ele não se resume a apenas a questões sexuais, como alguns colocam hoje. É necessário que a gente venha a entender que o pecado, embora ele tenha graus de responsabilidade humana, para Deus tudo é pecado. Tudo aquilo que viola a lei de Deus é pecado. Por exemplo, a ideia da palavra pecado nas línguas originais, ela significa exatamente errar o alvo. É como alguém que está tentando acertar um alvo com uma flecha. E o alvo é aquele ponto menor no centro. E a pessoa erra. Então, toda vez que isso acontece conosco, nós estamos pecando. Porque qual é o nosso alvo? O nosso alvo deve ser parecer com Cristo. Então, toda vez que nós deixamos de parecer com Cristo, nós estamos pecando. Não importa que tipo de pecado seja. Conforme eu citei, nós temos diferentes graus de responsabilidade humana pelo pecado. Por exemplo, se uma pessoa der um murro na cara de uma outra pessoa, foi pecado. Mas a responsabilidade perante a justiça será bem menor do que se ele tivesse dado um tiro. Mas, para Deus, o murro e o tiro resumem-se no mesmo pecado, que é o pecado da ira, o pecado do ódio. A Bíblia nos diz no livro de João, na sua carta primeira, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que se nós afirmarmos que nós não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. De modo que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós temos o perdão, não importa quais sejam eles. E isso nós precisamos deixar muito claro. Dentro dessa linha de raciocínio ainda,
que todos nós pecamos e todos nós dependemos da misericórdia de Deus, o que é que nós podemos dizer da questão da masturbação? A masturbação, ela, em primeiro lugar, ela está relacionada à parte sexual. Jesus Cristo, ele disse que todo aquele que olhar para uma mulher em nível de ter paixão por ela, já cometeu adultério no seu coração com ela. Se nós formos olhar essas palavras de Jesus, elas trazem uma responsabilidade muito grande. Porque, por exemplo, ninguém vai cometer fornicação olhando, por exemplo, uma fotografia das cataratas do Niágara. Ninguém vai praticar masturbação, por exemplo, olhando uma fotografia de um belo automóvel. Mas como é que ele vai praticar a masturbação? Talvez por alimentar a mente com pensamentos relacionados à impureza e talvez ligada a uma pessoa em si, vendo talvez uma revista pornográfica e vai além. Ele está, na verdade, cometendo adultério, conforme o próprio Senhor Jesus disse, que todo aquele que olha para uma mulher a nível de ter paixão por ela, já no seu coração cometeu adultério com ela. Jesus nivela o assunto, mostrando que não existe nenhum tipo de ser humano do sexo masculino que a inculpe. Se nós formos olhar dentro das normas de Jesus, retirando completamente a máscara da hipocrisia, todo homem que viveu na terra, em um momento ou outro, praticou ou cometeu o adultério em pensamento ou no coração. De modo que a masturbação ela pode levar a esse tipo de problema e tornar-se maior, de acordo com os especialistas. Ela se torna pecado porque, conforme dissemos no começo, errar o alvo, deixar de parecer com Cristo, é pecado. Mas, conforme eu também citei, nós não queremos colocar apenas conceitos religiosos, porque para alguns religiosos, pecado está ligado apenas a sexo. Eu vou convidar vocês a lerem comigo Gálatas 5, 19 até o 21. Vocês vão perceber algo interessante, que ali estão vários pecados que deixam a pessoa fora do reino de Deus. E não se trata apenas de pecados sexuais. Gálatas 5, 19 a 21 está escrito: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Veja, tudo isso aqui é pecado. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas como essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Portanto, veja que as coisas que a natureza humana produz, todas elas são pecado. E nós precisamos, claro, sempre nos policiar, estar lutando contra tais situações produzidas pela natureza humana. De modo que talvez você que está me assistindo agora comece a se sentir completamente culpado e dizendo: puxa vida, eu tenho esse problema, eu cometi pecado, eu cometo pecado. Então eu devo dizer-lhe o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto também poderá ser uma fase que vai passar na sua vida, de modo que não se leve tão a sério com isso, mas comece a ter esses conceitos e evitá-los. Lembrando que Jesus Cristo também disse que, embora o espírito esteja ansioso, a carne muitas vezes fraqueja. Então não é motivo para você agora desanimar, não é motivo para você ficar pensando numa luta árdua contra isso, nada disso. É motivo para você se conscientizar e verificar, talvez a curto, a médio
e a longo prazo, como você evitar esse tipo de pecado, entendeu? Às vezes vai acontecer que leve muito tempo, às vezes leva menos tempo, mas uma coisa eu devo dizer-lhe: não vos conformeis a isto. Continue sempre lutando contra isso, mas não precisa entrar em parafuso, não precisa neura, nada disso. Ninguém vai perder salvação por causa deste assunto, né? A pessoa deve antes procurar buscar a santificação, conforme a Bíblia ensina, lembrando que ainda está como ser humano, está na carne, mas ao mesmo tempo deve procurar buscar a santificação, tá bom? Então fica aqui essa palavra de consolo para você. Conforme nós entendemos, pecado é tudo aquilo que é o alvo. Então a masturbação é pecado e pode levar a pecados um pouco mais sérios, não maiores, porque não existe pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, perguntas e respostas. Valeu, professor Edson Reis, valeu! Tá aí, na luz do Espírito Santo aprendemos mais esta agora, né? Tiramos mais essa dúvida. Ufa, não parecia que era tão difícil, mas agora tá tudo certo, né? Muito bem, gente, não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Quanto mais pessoas inscritas, muito mais projeção o programa vai ter. Assim, nós estaremos ajudando que o programa alcance mais pessoas, para que a luz da verdade alcance as pessoas. Não esquece de dar o seu like. É igual, né? Quanto mais like você dá, mais o YouTube coloca em destaque o programa Pela Bíblia. E dê um toque ali no sininho. Você se inscreve, toca no sininho, assim você não perde nada. Tudo que o programa faz, você recebe em primeira mão. E você sabia que o programa Pela Bíblia, Perguntas e Respostas, também está no Facebook, no Twitter e no Instagram? Isso mesmo. Então, olha, participe nas redes sociais, também dando seus comentários, né? Divulgando para as pessoas as verdades de nosso Pai amado. Não esqueça, gente, não esqueça, o programa Pela Bíblia também você pode acessar fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Muito bem, www.pelabiblia.com.br. O programa chega ao final, mas nós estaremos de volta com fé em Deus. Comigo aqui, Mauro Maier, também com o nosso professor Edson Reis, toda a direção e a luz de nosso Senhor Jesus. Um abraço a todos e estaremos de volta no próximo programa.